Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma Escola da Palavra. Às quintas-feiras, a Escola da Palavra tem tido como alvo de estudo a Cristologia, a vida cristocêntrica. Nossos estudos são baseados na teologia sistemática de Luiz Berkoff e nós convidamos você a participar dessa aula com muita alegria, com muita energia, com muito desejo de aprender e com o desejo, acima de tudo, de aprender mais da palavra do Senhor para que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento de nosso Deus. Hoje nós vamos continuar falando, na verdade, sobre o estado de exaltação do nosso Senhor Jesus. Nós temos estudado esse tema há algumas semanas. Na semana passada, nós falamos sobre o estágio de exaltação, a ascensão de Jesus. Falamos sobre ressurreição, depois sobre a ascensão e, por último, sobre o estar assentado à destra de Deus, que foi o tema da última quinta-feira. Hoje nós vamos continuar falando do último estágio do estado de exaltação de nosso Senhor Jesus. Vamos falar sobre a volta física de Jesus. Antes, porém, é muito importante que nós comecemos essa aula orando ao nosso Deus, para que Ele abra as nossas mentes, abra os nossos corações e nos dê o conhecimento de Sua palavra. Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigada pelo privilégio de estarmos aqui aprendendo mais de Ti, conhecendo mais da Escritura, lendo a Tua palavra e ouvindo a Tua voz. Ó Senhor, que a Tua graça seja conosco e que o Teu Espírito Santo nos ilumine durante esta aula. E que tudo que nós conversemos aqui, que tudo que nós estudarmos aqui, que seja para a honra e glória do Teu nome e para o crescimento do Seu reino. Em nome de Jesus. Amém. A volta física de Jesus. Esse tema geralmente causa um certo tumulto, uma certa preocupação, uma certa ansiedade, porque tantas pessoas falam tantas coisas sobre a volta de Jesus. Como é que a gente fica nesse meio? A gente fica com a Bíblia, com a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática. Muitas teorias existem, muitas suposições são levantadas, mas a gente sempre se volta para a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós encontramos a resposta para todas as nossas questões. É muito bom ter você aqui nessa noite, você que já está se identificando aqui no chat, você que está cumprimentando os demais irmãos. Eu quero te fazer um convite, manda o link desse vídeo para os seus irmãos, para os seus amigos, para que outras pessoas possam assistir essa aula junto conosco. Tá bom? Combinado assim? E não esqueça de curtir o vídeo também, tá? Isso ajuda bastante a divulgação do nosso canal. Vamos falar sobre a volta de Jesus. Como eu disse, essa é a última fase, né? O último estágio do estado de exaltação. Nós falamos sobre a ressurreição, falamos da ascensão de Jesus, falamos sobre a sessão de estar assentado à direita de Deus e hoje nós vamos falar sobre a volta física. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 16, 27 e também em Atos 10, 42. São dois versículos com os quais a gente vai começar a conversa de hoje à noite, tá bom? Atos 10, 42 e Mateus 16, 27. Vamos começar por Mateus? Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, 27, o próprio Jesus falando de sua vinda. Em Atos 10, 42, nós temos o seguinte texto: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Esta é uma fala de Pedro. Olha o que nós temos. No primeiro versículo, o próprio Jesus fala de sua vinda. No segundo versículo, Atos 10, 42, nós temos a figura do discípulo falando também da volta de Jesus. Isso nos faz compreender que o mais importante sempre é a gente se voltar à Bíblia para saber o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. E quando a gente para pensar e ler, estudar e analisar o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, nós percebemos algumas questões muito importantes. O Luiz Berkoff, na página 325 do livro que mostrei a vocês, ele diz assim: a volta de Jesus é o ponto supremo.
E o ponto supremo não será alcançado enquanto aquele que sofreu nas mãos do homem não voltar na qualidade de juiz. Veja, a história não está terminada. A história da redenção de Jesus termina com a sua volta. E é muito interessante porque quando a gente olha ao nosso redor, às vezes a gente tem a sensação de que está tudo muito solto, né? De que a vida apenas segue o seu ciclo. Algumas pessoas acham que a história está apenas acontecendo como se não houvesse um Deus que domina essa história e as coisas vão só passando, vão só rolando e nada é coordenado, nada é organizado, não existe Deus soberano. Pois quando nós vamos à Bíblia, nós temos a convicção de que sim, há um Deus soberano e a história já tem um final glorioso desenhado. Nós não estamos vivendo de maneira solta, de maneira sem rumo ou sem direção. Nós temos o nosso Deus que já escreveu a história e segundo essa história, Jesus Cristo voltará de maneira gloriosa, majestosa para buscar a sua igreja. Então, nós, quando olhamos para o estado de exaltação, nós observamos que essa última fase, essa etapa que seria da volta de Jesus, né, do retorno físico de Jesus, é o mais elevado estágio do estado de exaltação. Algumas pessoas e alguns grupos religiosos nem consideram essa última etapa. Consideram que o estado de exaltação termina na ascensão de Jesus. No entanto, para que essa história redentora seja completada, nós precisamos da vinda de Jesus. E a vinda de Jesus trata do triunfo de Jesus e da sua igreja. Isso é glorioso, meus irmãos, quando nós pensamos que a nossa história não termina quando nós fechamos os olhos aqui e morremos. Nós temos a certeza de que um dia o nosso Senhor Jesus voltará e nos levará para estar com Ele. Se nós já tivermos morrido, Ele nos ressuscitará também. Então, falar do estar do Senhor Jesus voltando um dia, da volta física de Jesus, na verdade, é uma palavra que deve nos trazer esperança ao coração e a certeza de que o Senhor governa a história, como nós vimos na semana passada, né? Quando a gente fala do estar assentado à destra de Deus, esse estar assentado não é um sinal de inatividade, pelo contrário, o Senhor está reinando, governando todos os povos, todas as nações, todos os principados e potestades. Nada há no mundo que aconteça sem que o Senhor tenha conhecimento disso. Então, quando nós falamos da vinda, da volta física de Jesus, nós falamos do triunfo de Jesus, do triunfo da sua igreja. A história não está mergulhada num caos. A história tem um final glorioso, que já está descrito na Bíblia, sempre na Bíblia. E esse final glorioso nos fala da vinda do nosso Rei para habitar conosco, para nós estarmos para sempre com Ele. E aí sim a história redentora será completada. A volta de Jesus faz parte de uma prerrogativa mediatória. Vocês lembram que na semana passada nós falamos, né, de Jesus como mediador que governa, como mediador que intercede por nós. E essa prerrogativa mediatória da volta de Jesus nos diz que Jesus voltará como juiz. Isso é muito interessante e é importante a gente ir para a Bíblia para ler exatamente o texto que está lá em João 5, de 22 a 27. Esse texto é muito importante porque é o próprio Jesus explicando a sua missão. Então não é ninguém falando a respeito de Jesus, é o próprio Jesus que diz lá em João 5, de 22 a 27. Eu peço que você abra e acompanhe junto comigo e anote aí no seu caderninho, porque esse é um texto fundamental para o nosso estudo. O texto diz assim, João 5, 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho, e os que a ouvirem viverão. Versículo 26. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E por último, versículo 27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Veja que esse versículo 27 é fundamental para a gente compreender essa vinda de Jesus como juiz. Quando o Senhor Jesus veio a primeira vez na Terra, quando ele passou pela encarnação por amor a nós, ele veio como um cordeiro. Ele foi levado para a cruz como um cordeiro que vai para o matadouro. Ele sofreu de maneira humilde, de maneira simples. Na segunda vinda de Jesus, ele virá como leão, como glorioso, como soberano, e virá com a missão de julgar o mundo. É interessante porque no versículo 25, no versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse não entrar em juízo é interessante, porque a gente fala aqui nesse texto de duas ressurreições nossas, né? A primeira ressurreição é aquela quando nós aceitamos a palavra, quando a fé é desenvolvida no nosso coração e nós vamos ao encontro e somos aceitos por Jesus. Nesse momento, a gente sai da morte espiritual e entra na vida espiritual. Essa é a nossa primeira ressurreição. Então a gente consegue aqui, quando a gente entrega, né, a nossa vida ao Senhor, quando a gente deixa a nossa alma nas mãos dele para receber dele perdão e misericórdia, esse que toma parte na primeira ressurreição não entra em juízo. Mas o texto também nos diz que ele vem para julgar o mundo. Então ele vem julgar aqueles que não receberam ainda Jesus no seu coração. Como filho do homem, porque você pode se perguntar assim, mas como assim ele vem para julgar? Esse texto fala de duas entregas, duas obras do Pai destinadas ao Filho, que são muito importantes a gente compreender. Ressuscitar os mortos e pronunciar juízo. São as duas maiores obras que o Pai ordenou e atribuiu ao Filho. E ele vem exatamente, o Senhor Jesus, quando vir pela segunda vez à Terra, ele virá exatamente para quê? Ressuscitar os mortos e pronunciar o juízo. E aí, que autoridade ele tem para ressuscitar os mortos e realizar o juízo, pronunciar o juízo? Ele tem toda a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra. Ele é o Filho do homem. E como Filho do homem, Jesus tem autoridade para julgar. Filho do homem, nós já estudamos também, né, quando vimos os nomes de Cristo. Filho do homem é um dos nomes que Jesus mais atribuía a si mesmo, né? Quando ele referia-se a si mesmo, na maioria das vezes ele usava a expressão Filho do homem. E essa expressão Filho do homem traz uma natureza celestial, uma natureza transcendente do Messias que Jesus é e sempre foi. E é interessante porque, como homem, como varão de dores, como alguém que experimentou o que é o sofrer, o que é o padecer, ele, revestido de glória, tem todo o poder e autoridade para nos julgar. Para ser um bom juiz, esse juiz precisa ser da mesma natureza do que é julgado. Por isso Jesus, o Filho do homem, que se fez carne, que habitou entre nós, que andou junto com as pessoas, que falou e pregou do amor para essas pessoas, que se tornou a palavra para falar e para transmitir a verdade a todos quantos o ouviram. Esse Jesus, ele tem todo o poder de vir como juiz e toda a autoridade lhe foi conferida para julgar. Por quê? Porque ele veio como homem, ele viveu como um de nós. Seria um julgamento diferenciado se fosse apenas de Deus Pai julgando a gente, porque são níveis diferentes, né? Deus
e o humano. Mas Jesus, com as suas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, ele se iguala a nós. Isso é bonito demais, né? Por ele se igualar a nós, por ele saber exatamente qual é a nossa natureza, ele virá como juiz para julgar o mundo. Essa palavra é forte, né? Por isso que eu disse no início que quando a gente fala assim do fim do mundo, quando a gente fala da segunda vinda de Jesus, esses temas em geral ou causam arrepio em alguns, ou deixam outras pessoas nervosas. Mas por que isso acontece? Porque a gente não se volta para a Bíblia. Se a gente for para a Bíblia, a gente vai encontrar na palavra, nas escrituras, todas as informações que a gente precisa para entender essa segunda vinda de Jesus. Ah, Simone, mas e algumas informações que não estão na Bíblia? Se não estão na Bíblia, não são para a gente saber. Vamos ficar felizes e gratos ao Senhor por sua palavra revelada. O que não está claro para a gente, talvez não seja para a gente saber. Tudo bem. O que está ali na palavra a gente vai conhecer. E à medida que a gente conhece, que a gente prossiga em conhecer o Senhor, porque a sua vinda, como a alva, está perto. Amém? Vamos continuar falando sobre os termos bíblicos que aparecem, né, nas Escrituras para tratar sobre a volta de Cristo. O Luiz Berkoff, como eu disse, fazendo aqui o comercial de novo do livro dele, que realmente é um livro muito bom, é um livro muito acessível, né, independente de você ter muito ou pouco conhecimento de teologia, é um livro que vai te ajudar bastante. O Berkoff fala de 3 termos, 3 palavras, que são utilizadas nas Escrituras para fazer referência a essa segunda vinda de Jesus, a volta física de Jesus. A primeira palavra é parousia, ou parousia. Eu confesso que eu fui checar com o presbítero Marcelo Zeda qual era a pronúncia da palavra para falar certinho para vocês. Parousia. Essa palavra tem o significado de presença ou de chegada. Essa palavra a gente encontra, por exemplo, em Mateus 24. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Mateus 24, a gente vai ler 4 versículos, mas não são sequenciais não, são alternados. O primeiro é 24:3. Mateus 24:3. Aliás, se a gente quer saber sobre a segunda vinda de Jesus, esse capítulo é um grande capítulo, né? Porque ele nos ensina muitas coisas. Capítulo 24 de Mateus, verso 3 diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Olha a pergunta, olha o pedido, né, dos discípulos. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E aí o versículo seguinte diz assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. E aí ele começa a falar sobre as possibilidades de pessoas vindo enganar, como essas pessoas viriam enganar, que tipo de informações falsas poderiam ser dadas, que poderiam tirar os discípulos do caminho correto, que é a palavra de Deus. Esse versículo é interessante porque fala: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda, da tua presença, da tua chegada. Vamos ao versículo 27, ainda do capítulo 24. Versículo 27, Mateus 24. Achou? Diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Quem não se lembra dessa canção, né? Antiga, quando era criancinha a gente cantava: Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Esse versículo também fala da vinda, da parousia, a vinda, a chegada de Jesus. Tem mais um versículo ainda no capítulo 24, que é o versículo de número 37. Diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda, a parousia do Filho do Homem, a chegada do Filho do Homem. E o último versículo nesse capítulo que eu gostaria de compartilhar com vocês é o versículo 39. Mateus 24, 39. Diz assim: E não perceberam, fazendo a referência aos dias de Noé, né, aos dias do dilúvio. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também
a vinda do Filho do Homem. Em todos esses versículos que lemos em Mateus 24, a palavra vinda, chegada, tem esse sentido. Essa é a palavra original, parousia. E aqui o que a gente percebe é que essa vinda tem a ver com a presença de Jesus. Guarda essa informação porque nós vamos usá-la em aulas posteriores. Tem ainda um texto que eu gostaria de ler lá em 1 Tessalonicenses 2:19, em que a palavra também tem esse sentido de parousia. Parousia. Diz assim, 1 Tessalonicenses 2:19, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Em 1 Tessalonicenses 3, de 11 a 13, o texto diz assim, ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Parousia, vinda, chegada de Jesus. Esse é o primeiro termo que a gente encontra na Bíblia, e o que mais a gente encontra, na verdade, que fala sobre a volta de Cristo. Fala da volta de Cristo como presença, como chegada. A gente tem uma segunda palavra, e talvez essa seja mais conhecida, até porque ela nos remete diretamente a um livro da Bíblia. A segunda palavra, o segundo termo bíblico utilizado para se referir à volta de Jesus é Apocalipsis. Essa palavra significa revelação. A gente sabe que o livro de Apocalipse significa revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. E o que tem a ver revelação com a volta de Jesus, com a volta física de Jesus? Duas informações importantes. Esse revelação significa que a volta de Jesus será um ato revelador dele. O Senhor Jesus será revelado através da sua vinda. E a segunda informação interessante que nos traz aí essa palavra revelação, esse sentido de revelação de Apocalipse é: desvendará a glória e majestade de Jesus Cristo. Então a vinda de Jesus não só revelará Jesus tal como ele é, mas também revelará a sua glória, o seu poder, a sua soberania, a sua majestade. Pensar na volta de Jesus é pensar nessa revelação, é pensar nessa chegada, nessa presença revelada que estará conosco. Nós temos dois textos. O primeiro fica em 1 Pedro 1:7. Você pode abrir comigo? 1 Pedro 1, verso 7. Diz assim, ó. Para que... O verso começa lá no 3, né? Esse assunto aqui do qual Pedro fala com a igreja, começa lá no verso 3. E aí no verso 7 ele diz, para que... Vamos começar no 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nesse texto, nesse versículo 7, a palavra revelação no original é Apocalipsis. E eu preciso ler os versículos seguintes. Olha que coisa linda. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Deus seja louvado. Meu irmão, minha irmã, parênteses aqui no nosso tema. Às vezes a gente sofre demais, a gente passa por provações e por privações aqui no mundo, e a gente acha às vezes que Deus se esqueceu de nós. O texto nos diz que nessas provações nós louvamos o nome de Deus. A gente tem aqui a dor, a gente tem por um breve tempo, a gente é contristado por um breve tempo, só que essa tristeza, essa dor,
ela tem um valor incrível, porque ela confirma o valor da nossa fé. E essa fé, ela vai redundar em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Então não desanima não, continua firme, continua constante na obra do Senhor, continua pedindo, orando ao Senhor, que o Senhor virá o seu socorro. Mas entenda que esse tempo de provação é um tempo em que o Senhor trabalha conosco e através de nós para manifestar a sua glória. Amém? Nós temos ainda o verso 13, ainda na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 13, que diz assim, ó. O subtítulo dessa sessão do capítulo é A Santidade na Vida. E o texto diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aqui também a palavra revelação tem esse sentido original de Apocalipse. O que nós vemos aqui é que a gente precisa ser sóbrio e esperar inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ainda sobre revelação, a gente tem um outro texto em 1 Pedro 4. E é interessante a gente ler esse texto também, versículos 12 e 13, que dizem assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Olha o que eu acabei de comentar, hein? Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Tá vendo? O sofrimento que a gente tem aqui na Terra é um sofrimento que nos aproxima da presença de Jesus. Jesus, ele mesmo que veio e também sofreu e se transformou num servo sofredor. Ele virá em glória e ele nos levará para a sua glória. Então, na verdade, o texto nos fala: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Continua firme, porque o Senhor é conosco. Amém? Tem a terceira palavra, o terceiro termo bíblico que Berkhof nos apresenta e que está relacionado à volta de Cristo, a essa segunda vinda, a volta física de Jesus, que é a palavra epifaneia, que nos lembra a palavra epifania em língua portuguesa. Essa epifania tem o significado de um surgimento, de um aparecimento glorioso do Senhor. Então veja, se quando a gente falou em parousia, a gente falou da presença ou da chegada, a gente falou com Apocalipse da revelação, agora em Epifania a gente fala do glorioso aparecimento do Senhor. Eu te convido a ler 2 Tessalonicenses 2, verso 8. 2 Tessalonicenses 2, verso 8, o texto que diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Essa manifestação da vinda de Jesus é tão gloriosa que com o sopro de sua boca ele destruirá Satanás. Então perceba que quando às vezes a gente tem receio de falar sobre a vinda de Jesus, quando a gente tem um monte de dúvidas e fica achando que é melhor não ler o livro de Apocalipse, porque tem muita coisa ali que a gente não vai entender. Quando a gente pensa nisso, na verdade, a gente está tirando o foco principal, que é o quê? Se voltar sempre à palavra, estudar pela palavra, porque o Espírito Santo nos ilumina e a gente consegue entender pela graça dele. Veja que texto interessante. Como eu vou ter medo de um momento em que o Senhor virá em tão grande glória que destruirá todos os seus inimigos, inclusive o último inimigo, que será a morte. Então, a volta, pensar na segunda vinda de Jesus, pensar na volta física de Jesus, querido, querida, deve ser um momento para animar a sua igreja e deixar a gente com o coração quentinho, sabe? Com a certeza de que a gente honra aquele que vai nos honrar também um dia, que a gente louva aquele que é digno de louvor, não há outro, só ele é digno de toda honra e de todo louvor. E essa palavra epifania traz para a gente o sentido de um aparecimento glorioso do Senhor Jesus.
Jesus. Um segundo texto em que também aparece a palavra epifania, nesse sentido de volta de Cristo, glorioso aparecimento do Senhor Jesus, é 1 Timóteo 6, de 13 a 16. Você pode abrir a sua Bíblia junto comigo? 1 Timóteo 6, versículos de 13 a 16. É o apelo de Paulo a Timóteo no finalzinho da primeira epístola, que diz assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Veja que no versículo 15 nós temos aí a palavra, a expressão há de ser revelado. E esse há de ser revelado traz esse sentido de epifania, de glorioso aparecimento do Senhor Jesus. Então, para a gente encerrar o estudo de hoje, eu fiz uma frase assim que sintetiza esses três sentidos, esses três termos que aparecem na Bíblia para fazer referência à volta física de Jesus. Na volta física de Cristo, nós veremos sua presença revelada de forma gloriosa. Presença, parousia, revelada, Apocalipse, de forma gloriosa, epifania. Guarda isso no seu coração. Mas mais do que guardar essa frase que eu fiz para encerrar a aula, eu gostaria muito que você guardasse no coração o texto de Tito 2, de 11 a 13. É um texto que nos incentiva e encoraja a continuar firmes e constantes na obra do Senhor, aguardando a vinda do Senhor Jesus. O texto diz assim, Tito 2, de 11 a 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século como? Sensata, justa e piedosamente. Enquanto a gente vive de maneira sensata, justa e piedosamente, a gente está fazendo o quê? O versículo continua. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Meus irmãos, os dias estão nos mostrando que a vinda de Jesus se aproxima. É importante que nós sigamos de maneira sensata, justa, vivendo piedosamente, enquanto a gente aguarda a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, nosso soberano e Salvador, Cristo Jesus. Que Ele aqueça o seu coração e anime o seu coração para que você permaneça firme e constante, porque o Senhor é conosco e tudo que nós fazemos com um propósito. Nós já sabemos o final da história. O mesmo Senhor que nos resgatou, que foi morto, que foi crucificado, que padeceu, que sofreu escárnio das pessoas, que foi humilhado publicamente. Esse Senhor foi sepultado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ascendeu aos céus, Ele está à destra de Deus e um dia voltará. Amém? Não desanime, continue firme, confiando na palavra do Senhor, porque Ele é por nós. Eu quero convidar você a não deixar a gente, hein? Daqui a pouquinho começa o culto da Igreja das Américas e vai ser muito bom você estar conosco. Você sabe que nós temos agora os cultos presenciais às quintas-feiras também, né? É só fazer a sua inscrição e vir conosco. Estaremos juntos adorando o Senhor aqui na casa, seguindo todos os protocolos de segurança, mas juntos, né? A gente se olhando, isso é muito importante. Se você não se inscreveu para esta semana, faz a inscrição para a próxima. E você pode ainda hoje, mesmo sem ter feito a inscrição, assistir pelo YouTube e pelo Facebook a transmissão. Mas não assista só ao culto, não. Preste culto ao Senhor também, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Foi muito bom estar aqui com você hoje e a gente se vê na próxima semana, se Deus assim permitir. Fique com Deus.